Testando som. É o Marlon aí? Peter and Marlon. Oi. Ah, gente, Revolução Francesa. O que vocês já ouviram falar de Revolução Francesa? Muita fome, muita gente perdendo cabeça, literalmente. É, período de terror. 315. Gente, Revolução Francesa ela é um período bem importante para nós, principalmente do direito. Por quê? Porque foi através da Revolução Francesa que se instituiu a ideia de constitucionalismo. Tá? Antes da Revolução Francesa, era poucos os casos em que você tinha notícia de um governo limitado por uma lei que sirva também para o Estado, que delimite os poderes do Estado, né? Antes disso, era bem raro. Talvez ali na Europa, o único ponto que nós tivemos alguma coisa parecida com a Constituição seria na Inglaterra. A gente estudou da Magna Carta. Como que é o seu nome mesmo? Ana Beatriz. Né? Talvez seria o mais próximo de uma Constituição. Certo? Outro legado que a Revolução Francesa nos trouxe, talvez você já tenha estudado isso agora em Direito Constitucional 1, é a ideia dos direitos fundamentais. A primeira dimensão, principalmente, né? Não sei se vocês já viram dessa forma, mas os estudos dos direitos fundamentais, pelo menos até os de primeira, segunda, terceira dimensão, ou geração, eles são ligados aos lemas da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Os de primeira dimensão, liberdade. Segunda dimensão, igualdade. Terceira dimensão, fraternidade. Esse era o lema da Revolução Francesa. Mas, em síntese, o que buscava a Revolução Francesa, certo? Ela marcou o que a gente chama de fim do antigo regime. Exatamente. O que era o antigo regime? Era o absolutismo. Tá? O absolutismo é esse tal de antigo regime que a gente tanto ouve falar quando vai estudar sobre Revolução Francesa. Certo? E aí, gente, adiantando até um pouco do que a gente começou a estudar no absolutismo, na aula antepassada, né? Que até que eu parei, falei, não, já estou adiantando o tema da Revolução Francesa, tinha me empolgado lá. Era o seguinte, a França, nessa época, né? A França do antigo regime, ela era regida por um regime absolutista. Certo? E a sociedade de então, ela era dividida em 3 estados. Que eles chamavam de 3 estados. Tá? Que era o seguinte, basicamente, era a nobreza, clero, tá? E aqui o povo. Certo?
homens livres, os cidadãos, né, o grosso da sociedade. Tá? E aí o que acontece, gente? Lembra que a gente estudou até a questão lá do Palácio de Versalhes, do luxo da corte, né? Que Luís XV ele mantinha todo o poder dele em torno de uma corte que vivia no palácio, em troca de favores e tudo mais. Como que ele bancava tudo isso aqui? Exatamente. Só o povo que era o terceiro estado. Isso. Somente o terceiro estado é que pagava impostos. Tá? O primeiro e o segundo estado, não. Tá? Isso vai gerando uma crise, vai gerando uma briga entre o primeiro, segundo, terceiro estado, certo? Que levou ao rei a convocar os estados gerais, certo? Rei Luís XVI, então, em 1787, o rei Luís XVI convoca os estados gerais. Que é o que? Era tipo um congresso, né? Seria o parlamento, certo? Em que você vai ter a reunião desses três estados em assembleia, cada qual com seus representantes, com seus deputados, né? E que vão discutir reformas do governo, vão discutir as situações e tal. Jocasta? Jocasta. Sempre confundo. E vão fazer essa reunião desses três estados, certo? E aí entra um problema. O povo aqui, eles representavam mais de 90% da população. Eles eram a imensa maioria. Certo? Hã? Não tinha representante nessa assembleia. Até tinham. Só que o que acontece? Eles não faziam um voto por deputados. Eles faziam um voto por estado. Mesmo que eles tivessem mais deputados que todos os outros, ó, o terceiro estado ele contava, eu não vou ficar colocando os números aí no quadro, porque para nós não vamos cobrar isso aqui, ó. O terceiro estado ele contava com 578 deputados. Na nobreza, 270, e o clero, 291. E mesmo assim, mesmo com a maioria dos deputados, os votos eram contabilizados por estado e não por per capita de deputados. Então, você não somava os votos pelos 571, era eram 3 votos que eram somados para cada estado. E óbvio que a nobreza e o clero não iam abrir mão desses privilégios, né? Não iam falar, a partir de agora vamos pagar imposto, né? Vamos diminuir esses privilégios nossos e vamos acatar os pedidos de vocês. Obviamente que eles não estavam conseguindo nada. E daí o que o terceiro estado faz? Ele vendo que não ia conseguir reforma nenhuma, o terceiro estado, tá? Ele faz um congresso à parte. E ele chama de Assembleia Nacional. Nessa Assembleia Nacional, ele propõe a criação de uma Constituinte. Tá? E aí, essa Assembleia Nacional, vamos colocar só a data só para título de curiosidade, tá? Em 9 de julho de 1789, vira Assembleia Constituinte. Talvez seja a primeira que você tem notícia.
Eu digo que não, porque o que acontece? Antes disso, cerca de uns 12, 13 anos antes, teve a Revolução Americana, com a Declaração de Independência, que também tinha uma Constituição. Isso. Certo? A Revolução Francesa é mais famosa, primeiro, pela mania de a gente valorizar tudo que é da Europa, né? Eles têm um poder assim, de historiografia muito maior, de influência, né, na historiografia brasileira, muito grande. A França tem um poder de influência no Brasil ainda. Pra vocês terem noção, gente, durante um bom tempo, o francês era uma língua ensinada no Brasil, nas escolas brasileiras. Até hoje, nós temos como tradição da nossa carreira diplomática, quem tiver interesse em fazer carreira diplomática futuramente, até hoje se exige 3 línguas na prova para diplomata no Brasil: inglês, espanhol e francês. Mesmo que a língua francesa não tenha mais tanta influência assim no seu latim. latim, Deus do céu. Eu acho que está indo mais para o mandarim, né? A necessidade. Mas até hoje se exige para ser diplomata no Brasil inglês, francês e espanhol. Essas 3 línguas aí. Certo? E não é só uma provinha, não. São 3 provas. As 3 línguas, não é uma escolha sua. Você tem que fazer as 3 línguas e é uma prova oral, uma prova escrita, subjetiva e uma objetiva. São 3 provas de língua que você faz para as 3 línguas. Mas é bom. Você tem que provar que você fala, né? Tem que ser fluente. Porque você vai fazer carreira internacional, né? Então você tem que ser fluente mesmo em várias línguas. Professor, a liberação de homens é homens o quê? Cruzados? Livres. Livres. Tá? Qual é o nome disso? Tawane, né? Tawane. E a colega ali? Marcos Guilherme. Tem João Guilherme. Marcos Guilherme. Não, Marcos Guilherme. Isso. Beleza. Certo? E aí, gente? Ainda nessa assembleia aqui, em 26 de agosto de 1789, tá? É aprovada a famosa Declaração dos Direitos do Homem e dessa primeira revolução, somente era cidadão aquela pessoa que conseguisse comprovar que tinha renda de se manter. Então, você vai excluir aqui tanto as mulheres como as pessoas de baixa renda dessa declaração. Ela não era tão universal assim como, pelo menos, se pretendia, certo? E essa é uma das diferenças também da Revolução Americana para a Revolução Francesa, que a Revolução Francesa ela se pretendeu também universal. Tá? Já foi um baita avanço, né? Foi um grande avanço, na verdade. Certo? E o que acontece, gente? O rei, ele se recusou a assinar essa declaração e a submeter a uma Constituição. E aí a Revolução Francesa ela tomou um sentido mais violento, se partiu para as armas, para a ação, houve vários conflitos, até que teve a famosa tomada da Bastilha, né? Vocês já devem ter visto pelo menos uma imagem, foto desse evento, né? Um quadro, que tinha foto, né?
quadro desse evento que eles tomaram. O que era a Bastilha? Ela era um forte, uma fortaleza, e ali virou um símbolo de o povo vencendo a força estatal, certo? E que estava mostrando os rumos. Ó, rei, se você não aceitar de bom tom isso aí, de bom grado, nós vamos tomar a força. O governo vai ser pior para você. Porque a nossa demonstração de força, inclusive, é a tomada desse forte, né? Dessa fortaleza que era a Bastilha, certo? E olha só como que é o preâmbulo dessa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que essa declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade de toda a instituição política, sejam por isso mais respeitados, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Olha só que interessante, né? Você já encontra similitudes com a Revolução Americana, na questão da busca da felicidade, que é um dos ideais, né, das revoluções liberais, do ideal burguês, liberal, que é o que é a busca da felicidade. A gente já falou disso na Revolução Americana. É o direito de o cidadão decidir seu próprio destino, seu próprio rumo. Não é o governo ou regras burocráticas que vão decidir o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou estudar, qual vai ser a minha profissão. É a coisa que eu tenho de escolher, tomar as escolhas próprias da minha vida e arcar com as consequências delas. Essa é a tal da busca pela felicidade. E aqui outra coisa que eu friso é essa questão dos direitos naturais, né? Que isso eu acho muito importante ensinar para vocês, nesse curso aqui de História do Direito, essa divisão entre o direito natural e o direito positivo. O direito positivo é aquela visão de que o direito ele só nasce com a lei escrita. E que se não está escrito ou não tem uma lei escrita, não existe direito assegurado à pessoa. O direito natural ele já diz que o direito é pré-existente à lei escrita e que a lei escrita só serve para assegurar aquilo que nós já possuímos, simplesmente por termos nascido como seres humanos. Essa declaração tem teor já jurídico, né? Porque era fazendo os direitos naturais. Exatamente, tem um teor jurídico e o que ele está dizendo? Que o direito, o ser humano ele já tem esse direito à busca da felicidade, a Constituição, porque é o direito natural dele. Não é porque não depende do que o rei vai dizer. As pessoas têm esses direitos e acabou. Basicamente, essa é a ideia aí da Revolução Francesa. Certo? E olha só que interessante, já no artigo 1º, certo? Agora não vamos ficar passando muita coisa no quadro, não. É mais leitura dela mesmo, e comentários. Já no artigo 1º, ele já mostra aquilo que a gente sempre frisa também, tá? Quando se fala em igualdade nessas revoluções liberais, nós estamos falando de igualdade social. É uma igualdade perante a lei. É uma igualdade de direitos naturais, certo? Olha só o artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Como assim utilidade, professor, na desigualdade social? Sim, utilidade na desigualdade social, gente. Vocês já estudaram alguma coisa de economia? Mais que, né? Mais ou menos. O que é o... Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos dar algumas aulinhas aí, né? E vamos ver se tem algum esquerdista aí vai começar a entender um pouquinho. Gente, o que a economia rege? Qual que é a ideia da economia? É cuidar da escassez dos bens de consumo. A sua escassez
sim, escassez, porque tudo é escasso. Certo? Porque, por mais que seja abundante a oferta de alguns produtos, de alguns bens de consumo, eles nunca são iguais ou conseguem suprir o desejo humano. Porque se fosse depender do puro e simples desejo humano, todo mundo andaria, sei lá, de Ferrari, de BMW, teria uma casa de 200 metros quadrados, com TV até no banheiro lá para ficar assistindo Netflix e a internet mais rápida do mundo e comeria 5 vezes por dia caviar. Se fosse depender do desejo humano, nada no mundo seria o suficiente para satisfazer o nosso consumo. Então, por que que a economia ela cuida da escassez? Porque você tem que entender que a escassez, como eu não tenho como suprir todos os desejos humanos, o máximo que eu posso fazer é manter uma média, manter uma relação sadia entre oferta e procura, demanda, né, e oferta. Por quê, gente? Porque os preços são regulados exatamente pela oferta e procura. Certo? Então, quando eu tenho muita produção de alguma coisa, hoje mesmo eu estava vendo no jornal ali notícia de que as montadoras já não estão vendendo a quantidade de carros que estava prevista. E elas estão desacelerando a produção. Por quê? Porque se tiver muito carro na garagem, eles vão ter que ser forçados a vender por um preço mais baixo para evitar os prejuízos. Então, quando tem muita oferta, o preço abaixa. Quando tem muita demanda e ela não supre, e a oferta não supre a demanda, os preços aumentam. E o que a economia tenta fazer? Regularizar uma média razoável entre oferta e procura para garantir preços que sustentem, pelo menos, a economia e que as pessoas tenham um mínimo de capacidade de consumo. Eu tive um escritório, ele comprou uma máquina, uma colheitadeira, em 2013, pagou 570 mil. A máquina e a plataforma, em 2013. Estamos em 2023. Ele está vendendo a máquina dele por 1.200.000 em 2023. Depois de 10 anos de uso. Aí veio a pandemia aí que pegou uma loucura. Hoje em dia, 3,5. Mas pagando bem no capital também. Isso. Assim, ele vai comprar uma nova, tá, não sei o que, não vai, mas assim, ele pagou 500, vai vender por 1.200, cara. É sempre, ainda sobra 100 mil ali para comprar chocolate de plástico. Né? Os carros estão valorizando. O mesmo produtor, na época da pandemia, quando ele comprou uma máquina, ele chegou lá e pediu o sinal para ele lá e deu, a máquina era 1.400, ele deu 50 mil de sinal, aí estava saindo o financiamento dele. Quando entregaram a máquina para ele, já estava valendo 2.400. Olha. 6 meses. Quase 6 meses. Gente, o que acontece? Olha só. Então, o que ele está falando aqui? Ó? As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. O que ele está querendo dizer aí? Não tem como manter todo mundo num alto padrão de vida. É insustentável. Então, as desigualdades sociais, elas são naturais, elas são até benéficas para a sociedade. Numa análise puramente econômica, liberal. Dá dó, tem muita gente que está morrendo de fome? Tem. Mas a fome no mundo é mais uma questão de distribuição do que de produção. Né? E muitas vezes é uma questão se analisar o que aquele país está fazendo, a economia dele, etc, etc. Recomendo para vocês assistirem um vídeo no YouTube, tem no YouTube um canal de um... Depois eu vou disponibilizar para vocês. Chama-se Ideias Radicais. E ele é muito bom. E ele tem um vídeo que ele explica. Por exemplo,
as causas da miséria do Haiti, comparado com países próximos que passaram por situações bem parecidas, e por que eles podem não ser ricos, mas também não são tão miseráveis como o Haiti. Depois eu vou disponibilizar para vocês ali, para vocês assistirem o vídeo, tá? Então, gente, aí explica, pelo menos, essa mentalidade dessas revoluções liberais, tá? Que é assim que eu me identifico também, mas vocês estão livres aí para discordar de mim, certo? Para pensarem diferente. Mas justificando por que esse artigo 1º tem essa redação. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Tá? E aí, olha só que interessante. A declaração invoca a fonte de poder e o objetivo dos governos, levando em consideração o que os revolucionários consideravam como direitos naturais. Já está no artigo 2º aqui, ó. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Numa visão liberal, o governo só vai ter justificativa e legitimidade quando ele se limitar a defender os meus direitos e garantias fundamentais. Quando o governo ultrapassa qualquer questão disso, ele se torna um governo opressor e ilegítimo. Então, eles justificam a existência do Estado não como uma coisa que vai abarcar a vida da pessoa e se meter em tudo na vida dela. Para a concepção liberal clássica das revoluções que nós estamos estudando aqui, o governo só se justifica quando ele servir para proteger os direitos naturais imprescritíveis do homem, que são os direitos de primeira dimensão: liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Certo? Olha só o artigo 3º também, ó. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Tá? E olha só, grifem aí quem tem impresso, ou marquem aí no PDF, sei lá, o artigo 4º, 5º e 6º, que é bem interessante para nós aqui, ó. Porque ela define a lei e os objetivos da lei. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que assegurem aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Esses limites apenas podem ser determinados pela lei. Olha que interessante, gente. O que ele está colocando aqui? Ó? Que antes de ter o Estado dizendo o que eu posso ou não fazer, o que eu tenho que proteger? Primeiro, os direitos naturais dos indivíduos. Eu tenho que, ao mesmo tempo que eu quero que protejam a minha liberdade, a minha propriedade, a minha segurança, eu tenho que proteger também a do outro. Certo? Artigo 5º. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Isso aqui tem reflexos na nossa Constituição ainda hoje. Hã? Não tá nada aí. O que acontece, gente? Não necessariamente tão positivista. Deixa eu lembrar aqui o artigo da nossa Constituição que remete a essa ideia. Mas o que ele está falando, gente? Está falando que todo mundo vai poder fazer. Olha aqui, qual que é o artigo? Nunca lembro de cabeça. Artigo 5. Agora ensino, eu nunca lembro.
Artigo 5º, inciso 2, ó. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Olha a influência que tem até hoje no nosso texto legal também. Quase a mesma redação. De tamanho que a influência que essa revolução aí tem até hoje, né? Artigo 6º. Pode ver, gente, que eu não cobro de vocês ficar decorando o artigo, tá? Nem eu fico fazendo isso. Porque eu sempre falo que é mais importante você entender os princípios, coisas que ficar decorando artigo. Uma coisa assim, eu gosto muito de filmes medievais, né? Uhum. Você já começa a ver de outro jeito depois que eu comecei a assistir as aulas. É? Aham. Você Que começa bom. a analisar de outro jeito o filme. Não você assistir por assistir. Você começa a querer entender. Mas você queria entender, Aí exatamente. faz sentido, né? A forma que a gente vai ter nas aulas. O pessoal sempre falava que coisa mais chata era ir no cinema comigo. Porque eu assistia esse filme de época, coisa que daí eu ficava só enchendo o saco. Mas é bom, você começa a mudar a visão. E começa a compreender, sabe o que eu sempre falo, gente? E outra dica que eu vou dar para vocês, ó. Prestem bem atenção, quase ninguém gosta dessa parte, ninguém quase presta atenção nisso aí. Mas prestem atenção quando vocês começarem a estudar o direito, né? Em específico, os princípios. Quando começarem as aulas lá dos princípios, vocês prestem atenção nisso aí. Porque isso faz a diferença. Ajuda a compreender melhor o direito material que vocês vão estudar e ajuda a compreender a evolução da própria lei, o porquê daquela lei ter sido escrita daquele jeito. E isso pode fazer toda a diferença para vocês. Vocês fundamentar, quando vocês estiverem advogando, ou forem magistrados, ou promotores, não sei qual é a carreira que vocês querem seguir, quando vocês fundamentam a tese de vocês em princípios, vocês têm um poder de fundamentação, de argumentação muito maior do que só colocar a lei lá. Legal, simetria. Do juiz natural, do ampla defesa contraditório, os princípios do direito. E quando vocês conseguem compreender, né, que eles são maiores do que a própria lei escrita, aí é outro, ainda maior a fundamentação. Porque vocês já devem ter visto a diferença de regra e princípio, né? O professor Érico. É muito difícil entender isso aí. Se vocês não estão conseguindo, fiquem tranquilos, que quase ninguém consegue mesmo. É uma discussão bem difícil, é uma coisa teórica bem complexa mesmo, tá? Então, não se sintam acanhados aí se vocês estão tendo dificuldade nessa parte, tá? Mas é uma discussão que é utilizada até hoje. Mas, basicamente, o que é o princípio? O princípio é o mandado de otimização. O princípio é aquilo lá que vai fazer com que eu tente interpretar a lei sempre em sua máxima efetividade. E o que isso quer dizer? Que o princípio pode ser aplicado em menor ou maior conta. A regra, não. A regra, ou ela é aplicada ou ela não é. O princípio, ele pode ser muito aplicado ou pouco aplicado. E por isso que daí, no conflito entre regras, eu excluo uma e aplico a outra. E no conflito entre princípios, eu aplico menos um e aplico mais o outro. Para resolver o caso. Exatamente. Certo? Artigo 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através de mandatários para sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade, sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e a dos seus talentos. Olha só, gente. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou através de mandatários para sua formação. Lê aí, fazendo por favor, quem tem um vademecum aí, o colega aqui, artigo 1º, parágrafo único da Constituição. O Brasil, formado pela União Indissolúvel dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo.
o exército por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Todo poder emana do povo, vírgula, que o exército por meio de seus representantes, devidamente eleitos. Isso aí é uma coisa que todo mundo, nesses últimos tempos aí, decorou, mas ninguém entendeu. Porque que está colocando ali? Todo poder emana do povo, vírgula, que o exército por meio de seus representantes eleitos. Então, o povo mesmo não manda muito. O que o povo manda? Vocês já viram o poder constituinte originário derivado de reforma? O poder constituinte originário é esse, todo poder emana do povo. Exercido o poder constituinte originário, eu parto para o poder constituinte derivado de reforma, que é exercido por meio dos representantes. Então, quem tem aquele adesivo de Supremo ao Povo no carro, faz o favor de arrancar ele. Tá? Pode arrancar aquilo lá. Supremo Tribunal Federal, ele interpreta e garante a Constituição. O povo exerce a soberania por meio do poder constituinte originário. Já se esgotou. Agora, quer exercer o poder constituinte originário de novo, vamos sair para a rua e exigir uma nova Constituição. Aí sim. Agora, enquanto essa Constituição está em vigor, quem decide sobre ela é o Supremo Tribunal Federal. E quem cria as leis é os representantes do povo. Quer melhorar as leis? Vote em candidatos melhores. Certo? É. Desde 1989. E, por favor, gente, parem de acreditar em super-heróis. Não vai aparecer um salvador que vai resolver os problemas de todo mundo. Né? Da mesma forma que vocês querem escolher um presidente que vai salvar todo mundo, vocês têm que votar nos congressistas também, ué. Acho que é mais importante escolher bem deputados. Exatamente. Deputados, senão vão acabar com o Centrão, ué. É a gente que coloca eles lá. Eles não apareceram de paraquedas lá. Né? Vamos lá, gente. E aí, essa declaração também reproduz as ideias de Beccaria, que a gente estudou na aula passada, na retrasada, do iluminismo também. Isso aqui é puro iluminismo. Isso aqui é fruto dos iluministas. Já. E lembrando que ele escreveu com 25 anos aquilo lá, hein, gente? Tem gente que é fora da caixa mesmo, né? Tem como. Resta para nós, os cabeçudos, ficar batendo a cabeça, insistindo ali. Mas vamos lá. A influência dos iluministas e de Beccaria, o princípio da legalidade, a anterioridade e do indúbio pro réu. Vocês já sabem o que é esse princípio da legalidade, da anterioridade? Acho que não, né? Vocês não tiveram penal ainda. Mas é basicamente o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O que ele está dizendo aí? Os crimes não vão ser inventados do nada. Eu fiz a ação. Isso que o princípio da equidade não é aplicado no direito penal. Ou ele cometeu um crime. Exatamente. Você não. O direito penal ele é considerado a última razão. Como ele mexe com princípios fundamentais, direitos fundamentais, que é a liberdade, eu só vou aplicar o direito penal se eu não puder aplicar mais nada no lugar. E o direito penal, daí, ele tem toda essa separação. Ele tem bastante restrição na aplicação dele. Se protege muito o direito do indivíduo. Ah, professor, mas então só protege bandido? Gente, a gente já passou por um tempo em que o Estado tinha poder total e não foi muito bom. Então, nosso estado atual de coisas pode não ser perfeito, mas ele é um dos melhores que a gente já conseguiu produzir até hoje. Então, a gente tem que respeitar, sim, a limitação que o Estado tem sobre nossos direitos. Né? Vamos ver o Estado sempre como nosso inimigo. A gente tem que ver assim. O governo é sempre nosso inimigo. O governo está sempre querendo se enfiar na minha vida e tirar meus direitos. Vocês têm que ver assim. De que forma que eu posso limitar isso? Certo? Bom, pelo menos essa é a minha visão, né? Quem pensa o contrário... Dentro do direito penal,
Por exemplo, legítima defesa. Imagina um pouco. Legítima defesa, eu posso ser inocentado por legítima defesa só quando eu me defendo, ou eu posso ser inocentado por legítima defesa quando eu defendo alguém, por exemplo. Também, você pode, a sua vida ou de terceiro. Ou de terceiro. Aham. Se for Você quer ver alguém para defender a outra pessoa. Pode também. Pode também. Quem lembra daquele caso, acho que da Ana Hickman? Um maluco lá, achava que estava namorando com ela, invadiu o quarto, ia matar, daí acho que o cunhado dela, o primo dela, não lembro quem que era, que estava lá. Rendeu o cara, acho que matou o cara, né? Daí não era a vida dele que estava. Ele estava lá no meio, mas ele, em primeira instância, ele estava querendo proteger a vida da Ana Hickman, não dele. Aí vai ficar a critério do juiz. Vai ficar a critério do juiz. Porque acontece, legítima defesa, eu tenho que exercer uma força suficiente para repelir a agressão. O problema da legítima defesa, vocês vão estudar isso em direito penal, mas o problema maior da legítima defesa é determinar ponto eu passei de só repelir a injusta agressão para começar a agredir a outra pessoa. Pode ser que realmente eu tenha que ter matado o cara para me proteger. Pode ser também que eu tenha matado ele por excesso. Estava lá imobilizado, desarmado, daí eu pego a arma, pôr na nuca dele ainda e atiro. Não seria necessário. Vai ser homicídio. Já vai ser homicídio dele. Teve episódio de 2 policiais essa semana que pararam um motoqueiro e os 2 policiais, na verdade, eram guardas, né? E por conta da quantidade de PMs no estado, eles deram a liberdade para aqueles guardas agir como PM. E eles atiraram queima-roupa naquele motoqueiro. E, obviamente, matou, né? E pelas imagens, o rapaz estava deitado. Eu acho que ele estava reagindo assim, não querendo ser algemado, mas eram 2 policiais em cima dele. Então, para justificar se ele ficar quieto, eles deram 2 tiros. Não vi, não conheço. Não. Aqui no Mato Grosso, isso? Não, vou ver. Teve um Mas não sei que não, Mato Grosso não, aqui no Pai. daquele rapaz que já viu os policiais numa festa em Mato Grosso. Tempo atrás, nesse ano aqui. Os policiais deram tirar aqui uma roupa nele. Eu acho que eu vi esse vídeo. O cara estava agredindo. Procurar o policial. O policial também tem uma roupa, matou ele. Aí vai ter que ser analisado bem. Caso. Mas eu absolveria isso. São afastadas. Não sei. Aí vai da justiça penal, militar, procedimento interno. Justiça militar, eu não estudei quase nada. Então, eu não tenho certeza como é que funciona o procedimento mesmo. Professor, por exemplo, dentro do direito penal, se eu for preso injustamente, igual aconteceu o caso daquela menina da Amado lá, a boa de moção, não sei se você chegou a ver. Não, eu vi um pouco por cima, mas não li ela. Ela foi presa injustamente, né? E elas têm algum direito, assim, para ser preso injustamente, processar, de ganhar... Pode pedir indenização do Estado. Pode pedir, né? Uhum. E dependendo do tamanho da pena, essa multa é maior, tipo assim, ela tem que pagar uma multa, sabe? For preso 15 dias, o Estado vai ter que pagar alguma coisa para ela. Sim. Uma multa. Provavelmente, o tempo maior que ela passou em preso injusto vai refletir. Só que não foi. Mas lá deve ter também algum mecanismo de proteção aos direitos e tal. Porque assim, o que acontece, gente? Olha, às vezes até mudar um pouco o assunto aí, mas explicar. O que acontece, às vezes, muita gente tem dificuldade de entender. Que nem uma vez eu estava explicando para um cara. O cara estava indignado porque ele foi negativado, já era a segunda vez já que ele vencia uma indenização por negativação indevida. Passou por uns golpes ali no CPF dele. E ele estava bravo porque numa ação ele tinha sido negativado, eu não lembro agora os valores exatamente, mas, por exemplo, numa ação ele foi negativado por uns R$2.000 e recebeu uma indenização X, eu não lembro, acho que era 5 ou 7 mil reais. E daí, na outra negativação, era com carro, então o valor era muito maior, era uns 40 mil. E ele achava que daí ele merecia uma indenização maior pela negativação
do valor maior. E você tem que explicar para ele que a indenização não é pelo valor da negativação, mas sim por ter causado dano à imagem e à honra dele. E que daí não interessa se a negativação injusta foi por 40 mil, 100 mil, 2 mil. O dano é a honra e a imagem dele, que é o mesmo. Então, a indenização não vai ser baseada no valor ali da negativação, vai ser baseada no direito. Por isso que, mas só que daí, como é penal, vai mexer com o direito de ir e vir, daí, quanto mais dias passar, obviamente, daí mais restrição ao direito fundamental teve. Aí eu acho que teria que ver o tamanho da pena. Tem dano moral. Sim. Esse é Mas, professor, e se tem uma repercussão nacional? Porque eu estava acusado de homicídio. Sim, gente, tem gente que já teve casos aqui eu não lembro que estado que foi do Nordeste, o cara que foi preso injustamente e a acusação era de estupro de vulnerável ainda. Ficou um tempão preso, massacraram o cara lá. Você sabe o que acontece na cadeia com esses caras, né? Estupraram o cara saiu todo ferrado lá, cheio de doença, AIDS, não sei o quê. E a família abandonou e a vida do cara acabou. Ganhou uma indenização gordinha do Estado aí. Isso essa humilhação, mas o dinheiro que é... Não, dinheiro não visa. E outra coisa que vocês têm que entender, gente. O dinheiro não visa pagar ou premiar o cara. Visa minorar. Ué. Eu chorar de bicicleta e eu chorar de Mercedes, prefiro chorar dentro de uma Mercedes do que em cima de uma bicicleta. Entendeu? Melhor. Estrago. Onde não vai reparar nunca, mas é melhor, eu falei, é melhor você chorar dentro de um carro novo do que você chorar num ônibus lotado. Ah, você vai chorar mais rápido. Né? Entendeu? Alguma reparação o cara vai ter. Olha só, voltando então aqui, ó. As questões aqui, ó. Do princípio da legalidade, anterioridade e do indúbio pro réu. Artigo 7º. Ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei, de acordo com as formas por esta prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos, mas qualquer cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente. Caso contrário, torna-se culpado de resistência. Artigo 8º. A lei apenas deve estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. E o 9º. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado, e se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. E aí, no artigo 10º e 11, tem a questão da proteção à liberdade de opinião. Isso é outra coisa que você tem que aprender. Ó. Você conta no ordinal, decimal, não sei quanto. Até o 10º. Depois é número comum. Né? O Mauritano já explicou isso. Então, ótimo. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. E aí entra aquela questão, né? Vocês viram ali do debate, né? Da fake news, da liberdade de expressão, né? Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Se tivesse eleições lá, se você, quando você estuda isso, seria que não caberia, porque tá dando distúrbio na ordem. No quê? Trazendo o que aconteceu esses dias. Então, questionar as eleições e tudo mais. Porque não, entrando nesse quesito aí. É uma das questões que estão querendo levantar, né? O cara, ele não incitou diretamente, mas ele ficou um bom tempo lá falando que ia ter fraude, que isso, que aquilo. Né? Tem uma parcelinha de culpa, na minha opinião, na minha visão, pelo menos. Né? É isso que você está vendo? Mas vocês lembram da palestra dos caras ali, sobre liberdade de expressão? Quão complicado é isso, gente? Né? Eu tenho que tolerar toda a opinião, inclusive aquelas babacas, nazistas, escravocratas? Será? Né? E se começar a proibir elas?
Será que não vai impedir as pessoas de discutirem de forma fundamentada o porquê que delas estarem erradas e não vai ter um efeito contrário? Inclusive até municiando os caras falando, estão querendo me impedir de dizer porque eu estou falando a verdade. Entendeu? Mas já estão falando isso. Né? Será que a melhor forma de combater o nazismo é proibindo o nazismo e impedindo que se fale dele? Ou é permitindo que os nazistas se manifestem e mostrando por que eles estão errados? Qual que é a melhor forma, né? Tem toda uma discussão em cima disso e é bem complexo, né? Artigo 11º. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na lei. Aqui é verdade anonimato, está mais específico, né? Aqui que fala a questão dos impostos, vamos ler. E aí é o seguinte, gente. Como eu falei aqui, ela era bem a questão dos direitos do homem, né? A mulher, até então, ela era excluída da participação da vida da sociedade. Para vocês terem ideia, na França, a mulher foi ter direito a voto só na década de 40. Até depois do Brasil. O Brasil teve direito a voto antes, foi em 1930. Como nós vamos ver aqui mais para frente. E elas eram sempre excluídas desse processo, apesar de terem tomado parte, sim, na Revolução, de forma ativa. E aí, gente, olha só o que uma historiadora, Michelle Perrot, diz. É preciso voltar a Sais, o organizador do sufrágio, em 1789, que distinguia entre cidadãos passivos e ativos. Todos têm direito à proteção de sua pessoa, de sua propriedade, de sua liberdade, etc. Mas nem todos têm direito a tomar parte ativa na formação dos poderes públicos. Nem todos são cidadãos ativos. As mulheres, pelo menos no estado atual, as crianças, os estrangeiros, aqueles que em nada contribuírem para a sustentação do estabelecimento público, não devem influir ativamente na coisa pública. Sais estabelece uma ruptura entre sociedade civil e política e fortalece a ação pública. A exclusão das mulheres é particularmente severa, pois, ligada ao sexo, ela não pode ser modificada, como a idade, a maior nacionalidade ou nível de riqueza. Assim como as crianças e as mulheres foram feitas para ser protegidas. Só que daí, teve uma mulher chamada Olympe de Gouges, não sei como é que pronuncia exatamente o nome dela, meu francês não é muito bom, e ela redigiu, tendo em base muito a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que ela, às vezes, cria uma redação nova, ou às vezes só retira a questão do homem, coloca homem e mulher, e faz algumas alterações. Né? Olha só o que ela coloca já no preâmbulo ali, a discussão que ela faz. Homem, sabes ser justo? É uma mulher que te pergunta, não quererás tolher-lhes esse direito? Dize-me, quem te deu o soberano poder de oprimir o meu sexo? A tua força? As tuas capacidades? Observa o Criador na sua sabedoria. Percorre a natureza em toda a sua grandeza, da qual pareces querer aproximar-te. Dá-me, se puderes, um exemplo desse domínio tirânico. Considera os animais, consulta os elementos, estuda os vegetais, lança, enfim, um olhar sobre todas as modificações da matéria organizada e rende-te a evidência quando te ofereço os meios para isso. Procura, escava e distingue, se puderes, os sexos na administração da natureza. Em toda parte tu os encontrarás, amalgamados e cooperantes no conjunto harmonioso desta obra-prima imortal. Só o homem fez dessa exceção um princípio. E ela colocava que o homem e mulher, eles, apesar de diferentes, são complementares e devem cooperar entre si na sociedade. Olha só o que ela coloca no artigo 1º dessa declaração dela. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Artigo 2. O objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescritíveis da mulher e do homem.
Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança, sobretudo a resistência à opressão. Então, ela vai só complementando ali a declaração do homem para incluir a mulher e estabelecer esse raciocínio dela de complementariedade entre um e outro. Artigo 4º. A liberdade e a justiça consistem em restituir tudo aquilo que pertence a outros. Assim, o único limite ao exercício dos direitos naturais da mulher, isto é, a perpétua tirania do homem, deve ser reformado pelas leis da natureza e da razão. Artigo 5º. As leis da natureza e da razão proíbem todas as ações nocivas à sociedade. Tudo aquilo que não é proibido pelas leis sábias e divinas não pode ser impedido e ninguém pode ser constrangido a fazer aquilo que elas não ordenam. Tá? Assim, ela vai tentando colocar a igualdade do homem e da mulher. Certo? E agora, nós vamos falar do Napoleão e o Código Civil. Por que as mulheres elas têm que lutar pelo direito delas e os homens já têm o direito deles? Tem que lutar para ter. Na verdade, todo mundo lutou por direito, né? Só que as mulheres tiveram que lutar um bocadinho mais. Quando o homem tem mais sentido que a mulher, né? É só você é de patrimônio de homem. Faz o que quer com a mulher. Se a mulher não tem direito de falar nenhum. Aí o fogo dá por constante espaço. Portanto, aí mais específicas para as mulheres. Se bate na mulher, vai na mulher. Se a mulher bate no homem, não tem específico, entendeu? Se uma mulher morre por ser mulher, é feminicídio. Ele tem uma lei específica. O colega aí está falando certo. As mulheres, elas foram consideradas como cidadãs de segunda classe durante boa parte da história da humanidade. Inclusive até no Brasil, na França, na Europa e tal. Por que que isso acontece? Talvez porque o homem tem mais força física e durante muito tempo a força mesmo, a violência era a forma de manter poder, de garantir o governo e etc. Hoje em dia, a gente vive um tipo de sociedade que isso já não é mais tão necessário. Por isso hoje já se discute esse tipo de questão, né? Da mulher ter mais espaço e ter igualdade de direitos e tal em relação o que a gente não pode esquecer é que existem diferenças, sim, entre homem e mulher, biológicas e tal, são evidentes. Né? Mas não necessariamente quer dizer que o homem seja melhor que a mulher seja melhor do que o homem, e etc. São melhores para tais atividades, outros para tais atividades. Professor, você está falando bobagem. Não. Nunca uma mulher vai ter o recorde de levantamento de peso olímpico. Isso é sempre um homem. Professor, E por aí vai. o que o senhor acha das mulheres trans competindo com outras mulheres? Eu acho errado. Mas nós temos uma ferida de perigo. Professor? Porque você está fugindo do... A biologia, gente. A biologia. O homem, ele tem mais força física, ele tem mais resistência, ele vai correr mais, ele vai levantar mais peso. Tem como falar que não. Você está tirando o direito das mulheres. Entendeu? Indiretamente está tirando. Eu acho que tem todo o processo de hormonização e tudo mais, que tudo mais. Mas não fica. Então, o problema é o processo de verdade. Uma pessoa, um indivíduo que passou por processo de puberdade mais tarde na vida mudou essa taxa hormonal, não vai desfazer aquilo que fez. Não. Esse é o maior problema. Uma discussão extremamente delicada mesmo, mas tem que ser feita porque, cara, tem que ser feita. X pessoa, X homem, estava na posição 250 de natação, trans. Tem um documentário feminino que foi primeiro. Ele passa uma visão mais de direita, conservadora, mas é interessante assistir também, que se chama Where is a Woman? O que é uma mulher? O cara vai fazendo essa pergunta aí para vários especialistas, para várias pessoas e tal, e ninguém sabe responder para ele.
E qualquer coisa, se vocês quiserem, a gente disponibiliza o link dele também, que eu tenho esse documentário aí também. É interessante de assistir. Não, a questão do voto é ridículo, né? Ela teve que lutar também. Porque, olha, eles justificavam assim. Como a mulher, ela é sexo frágil, ela tem que ser protegida e não ser ativa na sociedade. Era a visão que eles tinham, entendeu? Agora, não sei por quê. Vamos lá, gente. Vamos para o intervalinho, então. Depois a gente fala do Código Civil de Napoleão, que é bem interessante. E daí depois vamos começar as leis portuguesas. Horas, pois.